Gostaria de fazer uma leitura com os irmãos, que se encontra ali em Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 até o 6. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, diga assim, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, diga assim, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diga assim, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Amém. Obrigado, Jesus. Queridos, estou aqui na presença de alguns amigos, pregadores dessa casa, e fato é que existem momentos em que a palavra desce rapidamente aos nossos corações. Sim ou não, meus irmãos? Mas existem momentos também que parece que às vezes o Wi-Fi, terra e céu, está meio oscilante ali, né? Mas também existem dias em que, dada a oportunidade, a palavra do Senhor já estava ali, tal como a noite de hoje. E eu venho da parte de Deus, meu irmão, na noite de hoje, dizer que eu tenho uma palavra para o seu coração. E como nós lemos ali no texto, aquilo que começou com uma palavra, terminou com um cumprimento de uma palavra. Porque, diga assim, quem tem uma palavra, tem tudo. Você crê nisso, meu irmão? Então Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. O texto em que nós lemos, ele é um clássico bíblico. E se você já, ao longo da sua vida, já participou de uma escola bíblica dominical, ou se na sua infância você fez parte do Kids, eu tenho a certeza que você tem a nítida imagem dessa passagem e do conhecimento dos fatos, que é Pedro, Tiago e João, aonde? No barquinho. Os meninos da Galileia, que tiveram um encontro com Jesus. Porém, o contexto que prefacia essa narrativa, ela precisa ser apresentada a nós, para que tudo venha fazer mais sentido, acerca do que essa mensagem, essa palavra, quer nos comunicar na noite de hoje. E fato é que ela não consta no texto, pelo menos não na sua leitura prioritária, que é a que nós fizemos agora, mas ela está dentro do seu contexto geográfico, do seu contexto contemporâneo, porque a verdade é que esses meninos, diga assim, esses meninos, são pescadores do lago de Genezaré. E eu fiz algumas pesquisas, e eu descobri para que uma noite de pesca aconteça, existem algumas programações que precisam ser feitas, existem algumas preparações que precisam acontecer. Há de se preparar o barco, há de se preparar a rede, e se a pescaria será de noite, no exercício do seu ofício, prepara-se uma água para se tomar, prepara-se uma refeição para se levar e se fazer, se adianta o sono, haja vista que a vigília da noite será perdida, porque se estará em alto mar, à procura de peixes. E para ambas as casas aqui apresentadas, nós temos 2 duplas de irmãos,
Pedro e André, Tiago e João. E para essas duas famílias, os peixes aqui, eles eram sustento para o corpo, mas também era provisão para a sua casa. Era daquilo que eles se alimentavam, mas também era daquilo que eles sustentavam as suas casas. E aqui não se trata de um hobby, não se trata de uma diversão, não é aquele famoso pesque e solte, não é um divertimento. Diga assim, o que eles estão fazendo é um ofício. Então, para eles, ter peixes nas redes era ter alimento para o corpo e sustento para a casa. Há, portanto, sobre eles uma expectativa dos resultados que virão a partir daquela pescaria, a partir daquela madrugada, porque as noites de pescarias noturnas, elas eram limitadas por uma lógica cultural, a saber, tinha que ser de noite, para que os peixes tivessem dificuldade de enxergar, mas também precisava ser nas duas fases mais altas da lua, para que através da luz da lua se identificasse aonde estavam os cardumes de peixe. Então existe, portanto, diga assim, uma limitação de tempo, de quando é que esses peixes virão, com mais facilidade, com maior volume, que façam com que a necessidade dessas duas casas sejam devidamente supridas. E aqui, ao passo que João, pelos mais respeitados historiadores, é apenas um menino, com aproximadamente 16 anos de idade, Pedro é um homem casado. Haja vista que o primeiro milagre, um dos primeiros milagres que Jesus realiza, é justamente curar a sua sogra, sim ou não? Então Pedro era maior de idade, portanto, Pedro já era um pagador de impostos. Oh meu Deus, irmãos, e a gente queria tanto fazer 18 anos, né? Então aqui, Pedro provavelmente é o líder daqueles três. E eles conhecem intimamente aquelas águas. Eu não sei se você já teve em uma cidade ribeirinha, ou até mesmo aqui no litoral. Eu tenho a experiência de conhecer, pelo meu trabalho, algumas famílias que toda a economia da sua casa gira através das águas do mar. Então, portanto, existem famílias em que a água é a continuidade daquilo que eles são. Então, eles se habituaram a pensar que ali é a extensão daquilo que eles são e da casa que eles vivem. Então agora, antes do sol se pôr, os meninos já se colocam em prontidão em seus barcos e vão para o alto mar. Diga assim, porque quando a noite chegar, a pesca começa. E o processo é muito simples, irmãos. Pega-se as redes, lança-se as redes, prepara o corpo, puxa a rede, guarda os peixes e começa tudo de novo. Então, quando a noite cai, eles sabem exatamente o que eles precisam fazer: pegar as redes, lançar as redes, preparar o corpo, esperar um tempo, puxar a rede, guardar os peixes e começar tudo de novo. Então imagine aqui comigo, lá pelas 6:30, 7 horas da noite, eles vão fazer isso pela primeira vez, no alto mar, no lago do Genezaré. Eles lançam a rede, eles esperam um tempo, preparam o corpo para puxar a rede, mas quando eles puxam a rede, esquisitamente, não vem nada. Bem, mas eles são pescadores experientes, sim ou não? Então, com toda a certeza, em alguma das outras ocasiões, isso já deve ter acontecido, em se ter lançado a rede, puxado e não ter havido peixes. Concorda comigo?
faz parte. Segue o jogo, vamos continuar. Mas estranhamente eles lançam a rede de novo e não vem nada. O tempo passa, 8, 9, 10 horas, 11 horas, meia-noite, no mesmo processo. E aqui, o corpo já começa a cansar, os olhos já começam a arder, o desânimo já começa a bater. E imagine agora um começando a olhar para o outro e fazendo assim: meninos, eu acho que hoje o mar não está para peixe mesmo. Nós estamos aqui há tanto tempo e nada aconteceu. Imagine, irmãos, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, lança-se as redes e nada. E aí alguém pode perguntar assim: por que é que eles não pararam? Porque parar aqui, meu irmão, não é uma opção. Tem uma casa esperando os peixes. Lembra? Alimento para o corpo e sustento para a casa. Há toda uma expectativa gerada sobre eles que faz com que simplesmente eles não possam desistir. E eu venho de Deus, meu irmão, pregar aos pescadores dessa casa, que por alguma razão esquisita, a esta altura do ano, dia 17 de dezembro, estão tal como Pedro, Tiago, João e André. Lança-se a rede, espera um tempo, puxa a rede e nada. E não é porque não se sabe o que está fazendo, muito pelo contrário, meu irmão, sabe exatamente aquilo que precisa fazer, se preparou, estudou, se equipou, arquitetou os planos. Só que há algo muito interessante em uma noite de redes vazias. Pergunte qual? Porque o vazio das redes tem a tendência de causar em nós uma tentativa de culpabilidade. É quando nós vamos acabar dizendo: a culpa é da rede, a culpa é do barco, a culpa é do mar, a culpa é dos peixes. Bobo sou eu, que não deveria nem ter saído de casa. Sabe, irmão, quando você, mesmo sabendo que não é possível, gostaria de se retirar e olhar toda a situação de cima para baixo, para tentar identificar aonde é que nós estamos errando. Porque é que entra ali e fecha aqui? Porque é que abre ali, mas fecha aqui? Porque é que vende ali, mas não pagam aqui? Porque é que empresta ali, mas não volta aqui? Mas ainda bem que você veio para esse culto, meu irmão, porque hoje eu estou pregando aos pescadores cansados, gente que fez tudo exatamente como deveria estar fazendo, gente que se preparou, que se arquitetou, que se equipou, gente que disse: Senhor, se é para fazer, conta comigo, Senhor, se é para fazer, vamos fazer. Ei, meu irmão, a mensagem de hoje não é para os preguiçosos, a mensagem de hoje não é para os covardes, a mensagem de hoje não é para os desocupados, para os acomodados, mas a mensagem de hoje é para aqueles que são esforçados, para aqueles que são corajosos, gente que levanta cedo, que encara a vida porque entendeu que a vida adulta é isso, não é sobre aquilo que eu quero fazer, mas é sobre aquilo que precisa ser feito. Mas então, irmão, e quando se faz tudo o que deveria ser feito, e ainda assim, insiste em resultar em nada daquilo que eu esperava viver. E a pergunta de 1 milhão de peixes aqui, é essa: por que é que não tem peixe na rede? E talvez, meu irmão, a resposta te assuste um pouco.
A nossa igreja é uma igreja bíblica, sim ou não? Então nós cremos que Deus manda nas águas, sim ou não? Ele mandou abrir, abriu. Ele mandou fechar, fechou. Ele mandou acalmar, acalmou. Mas nós também cremos que Deus manda nos peixes, sim ou não? Lembra do Jonas? Engole o Jonas. Pega o Jonas, vomita o Jonas. Então Deus também manda nos peixes. Então se Deus manda nas águas e manda nos peixes, durante essa noite inteira, durante essa madrugada inteira no lago do Genezaré, é Deus dizendo para os cardumes de peixes daquelas águas: vocês podem entrar naquela rede, vocês podem entrar nessa rede, nessa outra rede e nessa outra rede, mas nessa não. É Deus pegando os peixes com as mãos e dizendo: aqui não. Irmão, ia comprar aqui, pulou, comprou aqui e comprou aqui. Ia entrar aqui, pulou, entrou aqui, mas no seu não. Diga a alguém: sabe por que não tem peixe na sua rede? Foi Deus que não deixou. Ei, irmão, foi Deus que não deixou. Não é diabo, irmão. Não é inferno, não é levante. E nós cremos nisso tudo. Se tem uma igreja que crê nisso, somos nós. Mas quando isso se levanta contra nós, a gente fala: sai em nome de Jesus. E querendo ou não, tem que sair. Nós cremos, irmãos. Mas pensa comigo: se das mãos dos homens o Senhor nos livra, se da mão do diabo o Senhor nos socorre, mas e quando você cai nas mãos de Deus? O que é que você faz? Eu não sei para quem, irmão, mas eu venho de Deus para dizer ao coração de alguém: fui eu que tirei os peixes do radar da sua embarcação. E o tempo todo você tem se perguntado: aonde é que está o erro? Ei, irmão, não tem erro. Aonde foi que eu me enganei? Não se enganou. Mas é Ele dizendo: não vai ter peixe na rede. Eu prego a alguém, irmão, que está vivendo a noite do nada. E cá para nós, noites vazias machucam. Noites vazias arrebentam com a gente. É quando a gente ora, é quando a gente jejua e jejua, é quando a gente consagra de madrugada, é quando a gente faz a campanha, a gente até vai lá e coloca o copo em cima da televisão e nada acontece. Aí, desculpa se a resposta de Deus para você nesta noite não é aquela que você estava esperando. Mas Deus me trouxe aqui hoje, meu irmão, para dizer à sua alma: não podia ter peixe lá. Eu sei que você está exausto, eu sei que você está cansado, pensando em estar no seu limite. E a pergunta inevitável que você faz é essa: por que é que podendo me abençoar, Ele não me abençoa? Por que é que podendo fazer, Ele não faz? Por que é que podendo me curar, Ele não cura? Diga assim: por quê? 5 horas da manhã, lá na ponta do horizonte, o sol começa a nascer, e começa a ficar mais do que evidente, que essa noite foi uma noite, diga assim, perdida. Será que só eu aqui, irmão? Ou tem mais alguém dentro dessa casa que já olhou para cenários da sua vida e disse: tempo perdido, esforço perdido, energia perdida, investimento perdido? Só eu ou mais alguém? Oh, glória, estava me sentindo mal aqui, irmãos. O sol vai nascendo, e eles estão ali na tentativa de fazer aquela noite, de fazer aquela madrugada valer a pena.
mas já é tarde demais. Porque a claridade e o calor da superfície assusta os peixes e faz com que eles vão para o fundo, aonde as redes não alcançam. Eu prego para alguém, irmãos, que tem nitidamente a impressão de que o ano que está terminando foi um ano perdido, foi tempo perdido, foi esforço perdido, foi dinheiro perdido, foi energia perdida, e está dizendo: por que é que eu fui me gastar tanto para nada? Então agora eles vão recolher a rede pela última vez. O sol já está devidamente levantado. E tente imaginar aqui comigo eles se entreolhando e dizendo assim: bem, vamos embora. Perdemos a noite. Não teve resultado nenhum. Vamos dormir para esquecer. Nós estamos cansados e exaustos. É uma desculpa plausível, sim ou não, irmão? Mas enquanto eles estão voltando, o que eles não sabiam é que na beira da praia, das águas infrutíferas da noite, ali já tinha um homem começando um culto. Eu vou repetir para você entender. Eles estavam voltando, só que aquilo que eles não sabiam é que na beira da praia, na beira das águas de noites vazias, havia um homem começando um culto. Ei, meu irmão, eu venho de Deus para falar ao seu coração, porque você tem se perguntado ao Deus qual é o propósito de todo esse vazio, mas hoje o céu decidiu invadir a terra para responder a sua pergunta. É porque toda noite vazia, toda noite de redes vazias será sucedida por uma manhã de encontro com Ele. Ah, querido, eu preciso pregar isso a alguém, porque pastor Edson, comprovadamente há uma lógica temporal aqui, comprovadamente há uma lógica basal aqui. Qual é? Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma noite dura para sempre, meu irmão. Mesmo no Ártico, que alguns dias atrás se iniciou a noite de meses e eles só poderão ver o sol no ano que vem, até mesmo aquela noite terá que ter um fim. É por isso que o Senhor toma a instrumentalidade da minha vida para liberar uma palavra ao seu coração. Esta noite infrutífera, essa noite de redes vazias, essa noite de confusões, de decepções e frustrações, em que nada acontece, em que nada frutifica, ela terá um fim hoje. Ela terá um fim hoje, porque pastora Kátia, eu acho que eu já li na Bíblia que o choro é uma possibilidade. Pode ser que dure uma noite inteira, pode ser que não dure uma noite inteira, mas a alegria, meu irmão, ela é uma certeza e ela vem. A alegria é uma certeza e ela vem. Tranquiliza o seu coração, meu amado. Anima a sua alma. Rejubila o seu espírito, porque está acabando a noite e o sol da justiça voltará a brilhar sobre a sua casa. Tranquiliza o seu coração, porque a noite vai passar e o sol da justiça voltará a brilhar mais uma vez sobre a sua história. Um dia de encontro, diga assim, um dia de encontro vai começar a acontecer. Você crê nisso, queridos? Então diga para alguém assim: é por enquanto. Diga assim: é por enquanto. Seja profeta para a vida do seu irmão. Diga: é por enquanto. Essa luta é por enquanto. Essa tristeza é por enquanto. Esse desespero é por enquanto. Não é para sempre. Vai passar, meu irmão.
vai passar. Eu sinto a autoridade dos céus para liberar uma palavra sobre a sua vida. Esta noite vai passar, e o dia, a alegria do amanhã chegará sobre a sua vida. Porque a bem da verdade, meu irmão, é que mesmo as noites mais sombrias, elas têm que terminar. Mesmo as noites mais vazias, elas têm que terminar. Porque toda noite de redes vazias, meus irmãos, será sucedida por uma manhã de encontro com Ele. Porque se não fosse assim, meu irmão, Deus sabe, e escute com carinho o que eu vou te dizer. Se não fosse assim, Deus sabe que se na sua rede tivesse ao menos um lambari sequer, para o encontro dele você não viria. E entre te deixar sem nada e te perder, Ele não te perde, meu irmão. Entre te deixar sem nada e te perder, Ele trava, Ele te quebra, mas Ele não te perde. Entre te deixar sem nada e te perder, Ele frustra os seus sonhos, Ele desfaz a sociedade, Ele rasga o contrato, mas Ele não te perde. Eles estão cansados, sim ou não? Aqui eles já estão com sono, sim ou não? Tudo o que eles querem é ir para casa. Só que nenhum pescador pode ir para sua casa após uma noite de pescaria, por pior que ela tivesse sido, diga assim, sem antes lavar as redes. Porque, irmão, parece uma loucura que eu vou dizer, mas mesmo as noites mais vazias carregam nas minhas redes muita sujeira. Porque vazio pesa, meu irmão. É uma loucura, mas é uma verdade. O vazio pesa. Porque quanto mais vazia está a minha rede, quanto mais vazia está a minha alma, mais suja ela fica. Então o processo agora é muito simples. É amarrar a rede na ponta do barco e esticar. Ao passo que o meu colega vem tirando todos os gravetos, as algas. Porque o vazio, diga assim, o vazio pesa. E é enquanto, diga assim, enquanto, escute isso, irmão, é enquanto eles começam a limpar as redes. Querida, estar cansado não te impede de limpar as redes. Luke, mas eu estou exausto. Eu cheguei no meu limite. Ei, meu irmão, você não pode se abster da responsabilidade de limpar a rede, porque redes sujas apodrecem, e redes podres se rompem, e há uma pesca maravilhosa para acontecer na sua vida. O que Deus está comunicando a nós é assim: eu tenho uma pesca maravilhosa para te presentear. Ninguém tomou posse? Eu quero. Que Deus está dizendo: eu tenho uma pesca maravilhosa para te presentear ainda esse ano. Mas se você não limpar a rede, você não será capaz de receber e reter aquilo que eu estou pronto para te dar. Ei, querido, o que Deus está comunicando aos nossos corações é assim: vai esperar mais até quando? Você vai esperar passar o ano para fazer aquela ligação? Você vai esperar passar o ano, acabar o ano para mandar aquela mensagem?
Até quando, meu irmão, você vai continuar carregando aquela mágoa? Até quando você vai continuar carregando a treta de 2, 3 anos atrás? Eu disse que hoje não era uma noite para qualquer tipo de crente, mas hoje é uma noite para os corajosos também. Pessoas que vão escolher assumir as rédeas da responsabilidade daquela casa e dizer assim: no que depender de mim, não vai ter rede suja, naquilo que depender de mim, não vai ter rede podre, e tudo que Ele nos mandar fazer, tudo o que Ele trazer até nós, nós vamos receber, reter e compartilhar. Mas Deus está dizendo na minha boca, meu irmão, escute isso: você precisa liberar perdão para alguém. Você precisa liberar perdão para alguém. Enquanto o Senhor trazia essa palavra ao meu coração, Ele disse: não há como ter uma pesca maravilhosa se as redes permanecerem sujas. E olha que tem algumas redes que já estão sujas há algum tempo. E rede suja, meu irmão, apodrece. Chegou o tempo de você marcar aquela conversa difícil. Não espere esse ano terminar, meu irmão. O Senhor sabe o quanto foi difícil para você. O Senhor sabe o quanto ainda dói. Mas Ele manda eu te dizer: limpa essa rede, porque a pesca ainda não aconteceu, porque as redes permanecem sujas. Está na hora de limpar a rede, meus irmãos. Está na hora de ter um posicionamento. E eu sinto um temor de Deus para compartilhar aquilo que eu vou dizer aqui agora, mas chegou a hora de limpar as redes. Queridos, nós temos uma casa com pastores acessíveis aqui. Procure um deles o mais rápido possível. Confesse o seu pecado. Vai solucionar esse problema antes que seja tarde demais. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque a rede continua suja. Sabe por que não rompeu ainda? Porque a porta não abriu, porque a oportunidade não chegou, porque a sua rede permanece suja. Eu sei que é pesado, meus irmãos, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Mas hoje também Ele te trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida. Diga assim: nós não perderemos nada daquilo que Ele colocará nas nossas redes. Ei, meu irmão, não vai mais perder a alegria, não vai mais perder a oportunidade, não vai mais ter perda de provisão, não mais vai ter perda de vendas, perda de contratos assinados, não vai mais ter perda de nada, porque nós iremos receber, reter e compartilhar, porque a partir desta noite, nós sairemos daqui posicionados e decididos em limpar as nossas redes. Aleluia. Diga assim: enquanto. E eu amo isso, irmãos, porque você não sabe o poder que o perdão tem, porque você nunca pediu. Você nunca soube o poder do perdão, porque entre a razão e a paz, você está sempre escolhendo a primeira opção. E é enquanto eles estão lavando as suas redes, que o texto vai dizer assim: e vendo, diga assim, e vendo 2 barquinhos encostados na beira da praia. Queridos, eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá, e eu descobri que Santa Catarina tem cerca de 8,200 milhões de habitantes.
E hoje o Senhor te trouxe a esta casa para dizer que no meio de milhares de embarcações, Ele resolveu ver a sua, pastor Edson. Em meio a milhões de embarcações, pastora Sandra, Ele escolheu ver a sua. Ei, querido, eu estou dizendo que tinha muitos outros melhores, mas Ele resolveu entrar e ver a nossa vida. Tinha muitos outros melhores, mas Ele escolheu ver a minha casa, Ele escolheu ver a minha família, Ele escolheu ver a minha empresa, os meus negócios. Ei, querido, de tantos barcos que Ele poderia entrar, Ele resolveu entrar justamente no nosso. Ele resolveu entrar no meu, Ele resolveu entrar no seu, Ele resolveu entrar na sua casa, na sua família, no seu casamento. Diga assim: Ele me viu e entrou no meu barco. Ei, irmão, Ele não errou antes, e Ele não erraria agora. Eu estou dizendo que Ele sabe o seu endereço. Eu estou dizendo que Ele sabe o número do seu calçado. Eu estou dizendo que Ele sabe o perfume que você gosta. Eu estou dizendo que Ele sabe a casa que você sonha em ter, o carro que você deseja ter. E você acha mesmo, meu irmão, que Ele iria errar agora, bem na sua vez? Não, meu irmão. Ele te trouxe a esta noite aqui para dizer: eu estou te vendo. Ele te vê, meu irmão. E vendo o barco, Ele chega para Pedro, e Ele dirá assim: posso usar? Posso usar? E eu gosto disso, irmãos, porque Pedro desce e ele sobe. Mas dá para você entender que ele só sobe porque Pedro desce. Dá para você entender que ele não sobe enquanto Pedro não desce. Sabe por que ele não subiu ainda, meu irmão? Você quer saber? Porque você ainda não desceu. Porque, meu irmão, a bem da verdade é que se tem algo que o Senhor não disputa conosco, é controle. E se tem algo que Ele não divide com ninguém, é a sua glória. Se você insistir em ficar no barco, Ele vai dizer: continua, faz do seu jeito. Mas se você descer, meu irmão, eu te garanto, Ele vai subir. Se você decidir descer do barco hoje, Ele vai subir. Então a pergunta na minha boca é essa: você tem coragem para descer? Você tem coragem para deixar Ele subir? Será que você tem coragem de nessa noite dizer assim: Senhor, eu vou abrir mão, Senhor, eu vou sair de cena, se é para parar eu paro, se é para retroceder eu retrocedo, mas se é para o Senhor subir, eu paro tudo. Escute isso, irmão. Pedro está cansado, sim ou não? Tudo que ele quer ir embora, pastor Edson, dormir e esquecer daquela noite. Só que Jesus está pregando. Aí ele vai olhar para Pedro, porque a multidão está oprimindo ele. E até parece, né, irmãos, que ele ia deixar a multidão oprimir ele. E ele vai dizer assim para Pedro: Pedro, empurra o barco. Mas Pedro está cansado. Então por que é que, sabendo disso, ele manda Pedro empurrar o barco? Já parou para se perguntar isso, pastor Edson? Por que é que, sabendo que Pedro está cansado, exausto, ele vai olhar e dizer: Pedro, empurra o barco. Diga assim: um pouco mais. Empurra o barco um pouco mais. E isso é científico, meu irmão.
quando nós pensamos estar no limite, no ápice da nossa capacidade física, de esforço, e a força do corpo, ainda existe dentro de nós uma reserva. E hoje o Senhor trouxe você a esta casa, para te dizer: eu sei que você está cansado, eu sei que você está exausto, eu sei que esse ano foi um ano de muitas lutas, eu sei que este ano foi um ano de muitas adversidades, eu sei que se fosse por você, nem aqui você estaria hoje, mas um pouquinho mais ainda dá. Ainda dá para empurrar mais um pouquinho, ainda dá para orar mais um pouquinho, ainda dá para consagrar mais um pouquinho, ainda dá para acreditar mais um pouquinho, ainda dá para insistir mais um pouquinho. É só mais um pouco, meu irmão. Eu prego a alguém, é só mais um pouco, porque aquilo que há de vir virá, aquilo que há de vir virá. Aleluia. Pedro, sobe no barco. E aqui o legal é que, irmãos, o barco é de Pedro, mas quando Jesus sobe no barco, quem dá as ordens agora é Ele. É isso que acontece, meu irmão, quando você deixa Ele subir. A casa ainda é sua, mas agora quem manda lá é Ele. A empresa ainda é sua, mas agora quem manda lá é Ele. A esposa, os filhos ainda estão no seu nome, mas agora quem manda lá é Ele. Pedro, sobe no barco. E o barco, meu irmão, ainda está vazio de peixe, sim ou não? Mas esse barco que está vazio de peixe, agora está cheio de Jesus. E você vai ter que fazer uma escolha, meu irmão, porque você veio aqui se preocupando em encher aquele barco de peixe, e talvez até agora você se frustrou exatamente por isso. Porque é que aquele barco continua vazio, mas entre um barco cheio de peixes e vazio de Jesus, e um barco cheio de Jesus e vazios de peixes, nesta noite o Senhor está procurando alguém que tenha coragem de dizer: Senhor, eu abro mão até dos mais pequeninos, mas por favor encha o meu barco com a tua presença, por favor encha a minha vida com a sua presença, enche a minha casa com a sua presença. Queridos, eu termino agora. Jesus vai olhar para Pedro, e Ele vai dizer assim: Pedro, vamos mais fundo. E eu gosto disso, meu irmão, porque aqui agora existe uma âncora memorial que vem à tona. Já percebeu que existem comidas que vocês não gostam de comer? De jeito nenhum. Âncora memorial. Já percebeu que existem cheiros que te fazem lembrar de um lugar e de alguém? O cheiro da casa da avó, o cheiro da comida da mãe, o gosto da comida da mãe. Diga assim: âncora memorial. Tem rua que você não vai, tem filme que você não assiste, porque não te trazem boas lembranças. Então qual é a âncora memorial aqui dessas águas para Pedro? Diga assim: noites infrutíferas, redes vazias. Mas escuta isso, meu irmão, tão mais importante que o lugar que se está, é com quem você está. Tão mais importante do lugar que se está, é com quem você está.
porque a água é a mesma, o barco é o mesmo, as redes são a mesma. Então o que mudou? O comandante. Agora Jesus está no barco, e Pedro vai dizer assim: eu passei a noite inteira pescando, e não consegui nada. Esse é Pedro, e eu não consegui nada, e esse também somos nós. Mas, e eu amo as ponderações aqui, pastor Edson, sob a tua palavra. Posso pregar isso aqui? Você está pronto para voltar no lugar que você estava evitando? Você está pronto para voltar naquele lugar que você disse, aqui nem pagando? Você está pronto para se relacionar com aquela pessoa que você estava odiando? Você está pronto para bater naquela porta que você disse nunca mais? Você está pronto, meu irmão, para engolir o seu orgulho e ser redimido por Deus nessa noite? Porque o barco é o mesmo, a rede ainda é a mesma, as águas são as mesmas, mas agora quem está naquele barco é Jesus. Quem dá as ordens agora é Jesus. É sério, meu irmão. Até quando você vai deixar que o seu medo te segure nas beiras das águas do seu milagre? Até quando você vai deixar que o seu orgulho, que a sua falta de perdão te prenda nas orlas das maravilhas de Deus para a sua vida? Tem milagre chegando na sua casa na profundidade. Tem milagre chegando para a sua vida nas águas mais fundas. Mas você precisa vencer esse medo. Você precisa se despir do seu orgulho, vencer essa limitação. Diga assim: Senhor, se é para ir mais fundo, conta comigo. Se é para ir para as águas mais profundas, conta com a minha casa, conta com a minha família. Se coloque de pé, querido. Feche os seus olhos. Diga assim: eu estou indo para águas mais fundas. Eu estou indo para as águas mais fundas. Se a bênção está lá, é para lá que eu vou. Se o milagre está lá, é para lá que eu vou. Ei, meu irmão, existe um milagre na profundidade esperando por você. E hoje o convite de Jesus para a sua vida é simples, porém é profético. E a sua decisão pode definir o ano que está entrando. Até quando você vai ficar na orla? Até quando você vai ficar na beira das águas e não vai vir para as águas profundas? Até quando você vai permitir que o seu orgulho te impossibilite de viver uma pesca maravilhosa? O Senhor te faz um convite nesta noite, meu irmão. Venha para o encontro dEle. Venha para o encontro dEle. Cadê você que debaixo da palavra vai lançar a sua rede novamente? Cadê você que debaixo da palavra está dizendo: eu estou indo para as águas mais profundas? E eu não sei, meu irmão, se você vai vir chorando ou não. Eu não sei se você vai vir correndo ou andando. Mas o convite do Senhor para a sua vida nesta noite é esse: é tempo de limpar as redes e vir para as águas mais profundas. Porque tem resposta no fundo. Tem milagre na profundidade.
tem milagre na profundidade. Vou pedir para os irmãos diminuírem as luzes. Esse chamado, meu irmão, não é para os curiosos, tampouco para os interesseiros nessa noite. Esse chamado é para aqueles que estão cansados, mas ainda crê. Se você se identificou com essa noite, se você ouviu essa palavra e pensou, parece que Ele está falando da minha vida agora, parece que Ele está falando diretamente comigo, esse altar é o seu lugar nesta noite. Ei, querido, o chamado de Deus é para aqueles que talvez nem tenham assim um pecado tão escandaloso. Talvez você só esteja cansado demais. Talvez você só esteja frustrado demais, ferido demais, para continuar fingindo que está tudo bem. O chamado do Senhor para esta noite é para aqueles que não querem mais usar mais máscaras. É para aqueles que estão dispostos a se despir de toda a maquiagem e reconhecer que não estão bem e que precisam do Senhor. E tudo bem, meu irmão. O altar hoje também não é para aqueles que caíram, mas é para aqueles que ficaram de pé, mesmo feridos, mesmo machucados, mesmo sangrando, mas permaneceram de pé. E foi porque permaneceram de pé que o olhar de Jesus os alcançou. Se a sua rede está vazia, meu irmão, se a sua noite foi longa, se você tentou, insistiu, orou, fez tudo o que tinha que fazer, e mesmo assim nada aconteceu, vem para o altar, meu irmão. Vem para o altar, porque há milagre para a sua casa no altar. A abundância do Senhor para a sua vida no altar. Hoje é uma noite que pode definir um ano que ainda nem começou, mas pode mudar a realidade da sua história. É para quem precisa de fato limpar as redes. É para quem precisa liberar perdão e pedir perdão. É para quem quer soltar o controle. É para aqueles que precisam descer, para que Jesus venha subir e assumir o controle. Hoje aquele que é a palavra veio ao seu encontro para encher a sua vida. Você não sai daqui do mesmo jeito, querido. Ela vai mandar a sobra, bandaê, maná. Sobre os montes
mas sobre a tua palavra. E debaixo da sua palavra, porque nós cremos, Senhor, que aquele que tem uma palavra tem tudo. Então sobre a tua palavra nós lançaremos as redes mais uma vez. Sobre a tua palavra nós iremos crer mais uma vez. Sobre a tua palavra, Senhor, nós nos lançaremos nas águas profundas, aonde o milagre já é uma realidade, aonde a promessa já é uma realidade. Nós iremos limpar as nossas redes, Senhor. Nós iremos nos despir do nosso orgulho. Nós iremos liberar perdão e pedir perdão, porque nós queremos ser redimidos por Ti, Senhor. Nós queremos ser lavados por Ti, Senhor, para que estejamos em perfeitas condições de receber, de reter e compartilhar a abundância que o Senhor trará sobre as nossas vidas. Por isso nós saímos debaixo das Tua palavras, Senhor, em posse, Senhor, das promessas liberadas, crendo, Senhor, que já é uma realidade, que já é uma realidade sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, esta palavra nos nossos corações, para que ninguém venha roubar de nós aquilo que já é nosso por herança em Ti, Senhor. Nos preserva, Pai, e nos faz lembrar, Senhor, das Tuas maravilhas, em o nome de Jesus. Amém.